Ok. Aqui eu não vou ler porque é bastante grande, mas isso é um documento do Concílio Vaticano II. E, pasmem vocês, Ratzinger defendia isso quando ele era cardeal, há muito tempo atrás, né? Hoje ele esqueceu. Tá? Tudo bem? Bom, quais são os argumentos, né? Então, primeira coisa, a condenação católica, né, do aborto, ela se funda no ato de fé. Por quê? A vida humana é um dom divino, Deus criou a vida, só Deus poderia tirar. Isso é uma questão. Depois, seria provocar a morte de um ser indefeso e inocente. Gente, o ser indefeso e inocente é o feto. Em contraposição a quem? Às mulheres. Se o feto é indefeso e inocente, as mulheres não são inocentes, elas são impuras, elas são pecadoras. Tá? Então, há uma contraposição aí, que quando você fala do feto como um ser indefeso e inocente, você está recolocando as mulheres no lugar da Eva, né? Da mulher que causou todas as desgraças do mundo, da impura. Tá bom? Então, são as mulheres que são, todas nós somos, né? Filhas de Eva, todas nós somos maculadas pelo pecado original. Né? Então, a ideia hoje, né, que se fala como se fosse a vida inteira, né, do catolicismo, se tivesse pensado assim. Hoje o Papa e os padres fundamentalistas e as pessoas fundamentalistas católicas falam como se na história da Igreja Católica isso aqui tivesse sido sempre a verdade com V maiúsculo do início ao fim até hoje. Não é verdade. Mas, enfim, a ideia de que a vida humana começaria na concepção. O que é a concepção? O espermatozoide encostou no óvulo, pronto, já tem uma vida prontinha e aí nada mais pode... Diga. Eu não sei se vai de encontro aí com a tua fala, mas de qualquer maneira, não há uma discussão, mesmo dentro da igreja, uma discussão que seria fora do lugar, tendo em vista todos os avanços no que diz respeito à possibilidade que a mulher tem de ter acesso a contraceptivos, ter acesso a... é sabido, e a igreja sabe também, mesmo a estrutura mais conservadora da igreja, sabe que o uso de anticoncepcional, o uso de formas diferenciadas para evitar a concepção é uma realidade. Não é? E como é que fica esse... Porque o Papa, a igreja, a estrutura da igreja, também ele é contra a utilização de anticoncepcional, não é? Pois não é? É. Como é que fica essa questão? Não é uma esquizofrenia do ponto de vista do discurso? Então, na verdade, também isso recoloca as mulheres no mesmo lugar, né? O lugar de quem procria. Né? Não sei se vocês conhecem um poema do Fernando Pessoa, quando ele fala que Jesus veio ao mundo e que Maria era uma mala, que só servia para trazer ele no mundo porque não pôde amar para que ele nascesse. Vocês conhecem? Quando vocês puderem, eu não me lembro em qual heterônimo que está, mas procurem. É uma coisa das mais lindas, né? Mas é um pouco isso, assim, porque não é uma questão de esquizofrenia. Na verdade, é muito bem pensado, porque com isso você controla o corpo e a vida de todas as mulheres. E você coloca essas mulheres submissas servindo. O modelo ideal é a Maria, assexuada, servil, obediente, cabeça baixa, né? É esse o ideal. Então, tudo isso não é uma esquizofrenia, porque eles não rascam dinheiro, né? Tá bom? Dá para entender o que eu estou dizendo? Exatamente. Que eles usam, né? Fala de novo para o pessoal da internet. Então, são mecanismos de controle populacional que eles usam. É igual tem naquele livro do Reich, né? Função do Orgasmo, onde ele coloca isso, que quando você manipula e controla a sexualidade, você controla as pessoas. Exatamente. Então, nós não estamos falando de espiritualidade, nós não estamos falando de fé, nós estamos falando de exercício de poder e a gente vai chegar exatamente nisso. Vocês são muito rápidos, vocês já chegaram lá antes de eu começar a falar sobre isso, mas é isso o caminho, exatamente. Né?
Bom, a ideia da lei natural vocês já sabem, né? Então tem uma absolutização da defesa da vida, né? E essa defesa da vida, essa vida como uma coisa abstrata. A gente pensa na vida de um feto, né? Que ainda não se formou, em contraposição, que na verdade até 3, 4 meses são pouquinhas células, né? Que ainda não tem uma vida autônoma própria, que não tem sistema nervoso formado e assim por diante, em contraposição à vida de uma mulher formada, viva, com história, né, com afetos, com memória, já aqui no mundo, enfim. Essa é a contraposição, né? E aí a gente nem faz um sopesamento de direitos. É absolutamente o feto. Mulher não tem direito nenhum. É uma mala, ela só tem que parir, né? É uma visão muito biologizante, né? Assim, é muito pouco, tem muito pouco a ver com afeto, com compaixão, com espiritualidade. Tem muito a ver com exercício de poder. Vocês mataram a história na música. Bom, que mais? Isso que eu estava falando para vocês até agora, né? É o que a gente escuta dizer em todos os lugares. Sendo católico ou não, né, a gente tem essas ideias, acaba tendo, porque o discurso católico permeia todas as nossas relações e todo o nosso cotidiano, né? Então, a gente escuta o que eu vinha falando até agora como a verdade, como eu falei para vocês, do princípio, desde Pedro colocar a pedra fundamental da igreja até ontem, né? Sempre foi assim. Então, o aborto é condenado porque é a defesa da vida, o aborto é condenado porque existe vida desde que o óvulo encostou no espermatozoide, e isso, desde sempre, para sempre será. E não é verdade. Então, a gente vai lá buscar na tradição, buscar como pensavam antes os católicos, e a gente vai ver que não era bem assim, né? Como é que era, então? Olha só. Nos primórdios, né, da condenação do aborto, ele era condenado não por causa de defesa da vida do feto, mas porque significava que a mulher estava tentando esconder um adultério. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine na época que um homem ia para a guerra e ficava anos na guerra. Aí a mulher traía o homem, né, a adúltera, e engravidava. Aí ela não podia ter engravidado se o companheiro, o marido, estava mais de 9 meses fora. Então, ela tentava abortar para esconder o adultério. E aí o aborto era condenado por causa do adultério. Não tinha nada a ver com a vida do feto. Tá? Outra. Quando alguns autores da igreja primitiva, né, alguns pais da igreja, ou padres, como se chama, eles condenavam o aborto no caso de feto completo, né? Quando o feto fosse completo. Por quê? O ser humano, né, é a imagem e semelhança de Deus. Então, se ele não está completo, ele ainda não tem a imagem e semelhança de Deus. Então, ele não seria problema a realização do aborto nesse momento, porque a alma só entraria nesse corpo depois que ele tivesse a imagem e semelhança de Deus. Tá? Já teve uma época na igreja celta do século VI que só queria saber quando que é que o feto está completo. Quando que é? Você está perguntando para eles aqui? Tem variações. Acho que no próximo slide a gente fala, mas senão eu te digo. Para fetos do sexo masculino, são 40 dias, para São Tomás. 40 dias para o feto do sexo feminino, 80 dias, porque a gente é mais atrasadinha, né? Claro. Então, claro. Né? Então, mas isso é uma das possibilidades, existiam outras, né? Só um exemplo, para a gente ver que a história muda, né? E a manipulação da verdade com V maiúscula que é complicada, né? Mas como é que ele sabia? Não, era só uma intuição, era uma... Claro, talvez uma revelação divina? Não tinha como ele saber naquela época, né? Pois então, como é que ele ia adivinhar o sexo? Como é que era isso? Não, é Deus que sabia. É Deus que hominiza. Hominizar quer dizer colocar a alma dentro do feto, tá? Então, não eram os padres, nem nada, nem os teólogos. Mas como é que a pessoa ia saber se ela podia tirar o feto ou não, aos 35 dias? Aos 39 do segundo tempo ela podia, porque não era nem... Não sabia o que era, né? Exatamente. Né? Na verdade, ele não estava falando do aborto, ele estava falando da hominização. Mas ele dizia que não se consideraria um pecado, se não tem alma, não teria problema. Né?